Vamos falar então de racionalização de denominadores. Bom, o que é e para que serve a racionalização? Racionalização serve para retirar o símbolo do radical que muitas vezes aparece no nosso denominador. Isso porque a matemática não permite que no nosso denominador exista um símbolo de raiz. No numerador não tem problema nenhum, mas no denominador não podemos ter. Só que o processo de racionalização não serve para mudar o valor da fração, e sim para mudar a forma de escrevê-la. Nesse processo de racionalizar o denominador, nós precisamos multiplicar tanto o numerador quanto este do denominador por um número ou uma soma algébrica. E esse número ou soma algébrica é chamado de conjugado, ou fator racionalizante. Porém, vocês vão me escutar muito mais falando aqui a palavra conjugado. Então, novamente, o conjugado é aquele que vai multiplicar pelo numerador e também vai multiplicar pelo denominador. Então, ele vai se repetir em cima e embaixo em um processo de multiplicação. Vamos ao primeiro caso. Nesse caso aqui, nós temos um único e simples radicando dentro do nosso denominador. Nesse caso aí, o conjugado é o próprio denominador. Como assim? Vamos a um primeiro exemplo. Neste exemplo, o denominador é a raiz quadrada de 2. Portanto, como se trata do primeiro caso, essa raiz de 2 é o próprio que conjugado. Por ele ser o conjugado, nós vamos multiplicar ele tanto em cima quanto embaixo. Sim, embaixo nós vamos repeti-lo, multiplicando por ele mesmo. Aplicando, então, os conceitos de multiplicação, nós chegaremos nesse resultado aqui. Dá uma pausa, processa um pouquinho do que eu fiz, lembrando que o que está em vermelho é o nosso conjugado. No segundo exemplo, nós temos agora 3 dividido pela raiz quadrada de 2. Novamente, o nosso denominador vai ser o próprio conjugado. Portanto, ele vai se repetir multiplicando tanto no numerador quanto no denominador. Observe que a cor branca aqui é para justamente vocês perceberem que eu repeti os números. O que eu fiz aqui foi o quê? Acrescentar uma multiplicação do conjugado. Fazendo as multiplicações devidas, eu encontro, então, este resultado aqui. Vamos para o último exemplo desse caso 1. 3 dividido por 5 raiz quadrada de 2. Aqui, novamente, o meu denominador é o próprio conjugado. E olha só, o 5 também veio junto, certo? Não apenas o meu radical, mas todo o meu denominador. Fazendo, então, as multiplicações devidas, eu encontro este resultado aqui. Vamos agora para o caso 2. O caso 2 ele parece um pouco mais complexo, mas não é. É quando nós temos uma soma ou uma subtração envolvendo o radical. Pode ser a soma de 2 radicais ou subtração de 2 radicais, assim como pode ser a soma ou subtração de um radical com um número inteiro. E quem vai ser o conjugado? Vai ser a operação inversa. Ou seja, se na minha fração o denominador contém uma soma, o conjugado vai ser uma subtração e vice-versa. Sendo assim, vamos ao primeiro exemplo. Mas antes da gente resolver, eu quero dizer a vocês o seguinte, que o novo denominador, para você encontrar ele, ou você vai fazer o macete ou você vai fazer um chuveirinho. Que macete é esse? É esse que está descrito logo aqui, em amarelo. Quero que você leia e a partir daí nós vamos fazer o cálculo. Dá uma pausa, lê direitinho e tenta imaginar mais ou menos como é que vai acontecer aqui agora. Bom, de acordo com o macete, nós sabemos, primeiro, de acordo com a regra, na verdade, nós sabemos que o conjugado é o oposto da operação aqui. Se nós temos uma operação de soma, vocês viram que eu destaquei aqui a operação de soma, o conjugado vai ter uma operação de subtração. Então, o nosso conjugado está aqui. Tudo bem? Aí, aqui embaixo, nós temos duas opções. Como a gente fala aqui em cima, ó. Ou a gente faz o chuveirinho, ou você aplica o macete. O chuveirinho seria fazer raiz de 5 vezes raiz de 5.
Raiz de 5 vezes menos 3. 3 vezes raiz de 5. 3 vezes menos 3. Você poderia fazer assim, que é o método, digamos, tradicional. Porém, existe um macete. Que macete é esse? É quando você escreve o seu conjugado e quando você vai resolver aqui embaixo no denominador, você vai fazer o seguinte: onde tem raiz, você elimina essa raiz. Onde não tem, você leva ao quadrado. Nós vamos ter isso aqui. E aí o que acontece? Olha só, sempre teremos uma subtração no denominador. Isso é para um macete, tá? Então, o que foi que eu fiz? Para o meu denominador, que era raiz de 5 mais 3, eu peguei, tirei o radical, botei o sinal de menos e elevei o número que não está no radical ao quadrado. Aqui no meu numerador, eu posso fazer o chuveirinho. 2 vezes raiz de 5 e 2 vezes menos 3. No final das contas, eu vou encontrar isso aqui. Para chegar nesse valor aqui esverdeado, eu simplifiquei o 2 com o menos 4, tá? Vamos para outro exemplo. 1 sobre a raiz quadrada de 6 mais a raiz de 3. Quem vai ser meu conjugado? Olha só, vai ser a subtração, ao invés da soma. Aqui em cima, eu vou fazer um chuveirinho. No meu numerador, eu vou realizar o chuveirinho. Aqui embaixo, eu vou aplicar o macete. Que macete é esse? Eu tiro a raiz e subtraio os resultados que sobraram. Vai ficar desse jeito. Sim, por enquanto eu ignoro sim o meu conjugado aqui, tá? Na verdade, esse macete é só um pulo do cálculo enorme que você estaria fazendo com o chuveirinho. Mas se você quiser fazer o chuveirinho, não tem problema. Fique à vontade. Aqui é apenas para você ir um pouco mais rápido. Calculando aqui, eu encontro esse resultado. Não ficou convencido ainda, né? Vamos para um próximo exemplo. Aqui, quem seria o meu conjugado? Se eu tenho uma subtração, olha só, meu conjugado é uma soma. Aqui em cima eu vou aplicar o chuveirinho, aqui embaixo ou eu aplico o chuveirinho, ou eu esqueço o meu conjugado de baixo e vamos raciocinar aqui. Eu vou tirar a minha raiz, vou elevar esse 4 ao quadrado e vou colocar um sinal de menos entre eles. Ó, vamos comparar esse exemplo de baixo com esse exemplo aqui de cima. Eu tenho raiz de 3 menos 4, né, aqui embaixo. E aqui em cima eu tenho raiz de 6 mais raiz de 3. Olha essa transformação desse denominador para após o macete. Percebeu a coincidência? O que é que eles têm em comum? Onde tem raiz, eu tirei o símbolo da raiz. E o sinal permaneceu sendo o de menos. O de subtração, né? Aqui em cima, gente, eu fiz o chuveirinho, tá? Em cima, eu sou obrigada a fazer chuveirinho. Embaixo, não necessariamente. Ou eu aplico o macete, ou eu realizo o chuveirinho. Se você não entendeu o macete, não tem problema. Você pode aplicar esse chuveirinho, tá? Vou ficar repetindo isso sim, para você lembrar que não é obrigatório lembrar do macete. O mais importante é saber calcular embaixo. E esse saber calcular pode ser através do chuveirinho. Vamos para o último exemplo. Quem vai ser nosso conjugado? Sim, vai ser a soma da raiz de 3 com a raiz de 2. E aí, eu vou ter essa configuração aqui agora, após os cálculos devidos. E, por fim, esse resultado. Um resumo da diferença entre como fazer com um único radical e como fazer uma adição ou subtração do denominador. Tá ok? Um abraço e até a próxima!